Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista onde a gente repercute os principais assuntos do dia. E hoje é sexta-feira e temos convidados muito especiais que vão dar uma entrevista exclusiva pra Folha. Com vocês, Bodó Valorizado. Pá, mano, lá veio o porcão. E agora cadê os bichão? Hoje tem trovão e tem cururu. Conheci o meu amor por causa do jambu. Naquele dia me senti como um tambaqui que foi jogado ali só comendo barro e buriti. Um alevino alegre que me fez sorrir. Um alevino alegre. Um alevino alegre que me fez sorrir. Um alevino alegre. Um alevino alegre que me fez sorrir. Um alevino alegre. Um alevino alegre que me fez sorrir. Um alevino alegre. Um alevino alegre que me fez sorrir. Sou louco na mata, referência que ilude, vira semi-interrompida. Se puder não seja rude e não esqueça o capacete que você vai precisar. Vão puxar o seu tapete, mas o rio te sobrará. Sou louco na mata, referência que ilude, vira semi-interrompida. Se puder não seja rude, não esqueça o capacete, você vai precisar. Vão puxar o seu tapete, mas o rio te sobrará. A floresta não vira represa, só se presa na sua cabeça. A floresta não vira represa, só se presa na sua cabeça. Aê! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Redação Bodó Valorizado. E aí, gente, como vocês estão? Oi. Boa tarde, José. Boa tarde todo mundo tá assistindo a gente. Boa tarde, geral. Tudo certinho por aqui? Uma tarde quente, dias quentes, noites quentes. E aí, gente, eu trouxe vocês porque semana passada eu fui no show de vocês. E assim, eu já tinha entrevistado o Peter e eu tinha uma ideia da vibe do Bodó. Mas uma coisa é você falar sobre um projeto, outra coisa é você estar lá e escutar. E a sensação é maravilhosa. O calor, por mais que a gente reclame, em algumas horas ele é conveniente pra gente. E por isso eu achei que seria muito conveniente a gente trazer aqui vocês pra gente bater um papo sobre o projeto, sobre a banda que tá aí. A gente começou agora nos bastidores, que já teve várias formações. E agora eu quero entender em que momento está o Bodó Valorizado. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos começar pela história. Quem aí tá mais por dentro da história do início, desde o início? Sou eu. Como que começou o Bodó Valorizado? Ah, bicha, Bodó. Surgiu dessa vontade da gente representar e levar... Além de levar a música paraense após algumas viagens, após conhecer um pouco essa cultura paraense lá, né? Em Belém, no interior, a gente rodou algumas vezes por lá com a Jam Rock, que é um outro projeto nosso. A gente sentiu essa vontade de abraçar também um pouco essa cultura e levar para outros pontos e trazer para cá também como uma coisa pessoal também, né? Tipo assim, a gente curtiu tanto que, pô, deve ser muito legal tocar isso, então bora fazer, né? Alguns outros pontos também influenciaram a criação da Bodó, mas não vem muito ao caso. Mas foi basicamente isso, assim, o Carimbó, ele pegou a gente de jeito e não teve o que fazer, assim. Isso desde quando? Surgiu 2017, 2018. A gente começou a ir pro Pará em 2015. A primeira vez foi em 2013, né, com a Amazônia das Artes. Mas desde 2013 a gente foi indo anualmente lá até 2016, 2017. Aí depois em 2017, 2018 a gente criou a Bodó, mais ou menos. E vocês acham que, assim, você tá falando de viagens pro Pará e Carimbó, vocês acham que os ritmos, por exemplo, assim, a Amazônia, mas quando a gente fala em Roraima, a gente fala de uma miscigenação muito maluca de gente que vem de todo lugar. Sim. Vem gente do Pará, vem gente do Nordeste. E Roraima tem um próprio movimento cultural, que é a Roraimeira. Vocês acham que essas influências, elas se misturam no meio do caminho? Com certeza. Quer falar? Fala, Ju. Eu acho assim que é até importante uma pergunta dessa, porque às vezes as pessoas falam que mas o carimbó de vocês é diferente do carimbó do Pará. É claro, sabe? A gente nunca realmente, e eu acho que nem a nossa intenção também fazer uma cópia, mas eu acho que a partir do momento que a gente se identifica com
com um estilo, com uma cultura propriamente dita, é óbvio que a gente também vai trazer as nossas influências, né? Então a gente tem, claro, a influência do Roraima, a influência da música caribenha, que tá aqui do nosso lado, né, na fronteira. Então quando a gente traz o carimbó para Bodó, é um carimbó nortista mesmo, né? Roraimado. Acho que é por esse lado. Sim. É uma outra região, né? Que, assim como acontece com todos os ritmos, eu acho, né? Às vezes o samba, a gente sabe que o samba do Rio não é o mesmo samba de São Paulo, saca? Mudam algumas coisas. Então, os ritmos, eles vão caminhando e vão sofrendo alterações, saca? Então, é natural, assim, da música, eu acho. Pedro, quer falar alguma coisa? Por que eu perguntei? Porque às vezes a gente ia no automático. Você escuta uma música e, assim, eu falo de músicas tradicionais de lugares específicos, mas você não entende a construção dela por trás e às vezes você escuta, você dança ela, você canta ela, mas você não entra nela a ponto dela fazer completo sentido pra você. E quando você entende que o som que a Bodó Valorizado faz é uma mistura da influência do carimbó paraense com a roraimeira e a música caribenha, o teclado começa a fazer sentido. O instrumental começa a fazer sentido, as letras começam a fazer sentido, e aí aquela música passa a ter um significado, e eu acho que isso é importante pra reforçar a identidade da banda. Com certeza. Que, ao meu ver, é uma identidade, me corrija se eu estiver errado, é puramente amazônico. Sim. É puramente amazônico. Totalmente amazônico. E é uma perspectiva muito sensível à tua. Eu acho que poucas pessoas têm, eu acho, inclusive. Eu consumo muita música, e eu, como paraense, consumo muita música e muita comida boa. Então, eu presto atenção em algumas coisas assim. E assim, quantas formações a Bodó já teve? Porque não só vocês também, né? Tem o cara da Robertinho, né? Que não veio pela limitação aqui do espaço. E ele também é meio tímido, então ele já se corta logo. Abraço, Roberto. Estamos juntos demais. Robertinho. Robertinho fez parte da primeira formação. Era eu, Roberto Visoto, Géris Ked, aí depois saiu o Géris, entrou o Iago Moura, também que era da Jan, né? E a gente sempre teve participações de sopro de alguns amigos venezuelanos, músicos que passaram por aqui, né? E já estão em outros estados também, talvez, músicos talentosíssimos. E aí, né, tinha esse mix de algumas pessoas. Aí agora esse ano, né? Esse ano mesmo. Na virada do ano a gente sentou e fechou essa formação e é agora que a gente vai pra cima mesmo, de força, e é isso. Então, teve o Ícaro também, né, que tava até ano passado. Também, o Ícaro também é um membro ainda, né? Só que ainda tá na Argentina, ele é percussionista. Ele faz faculdade de música lá. Ai, que maravilha. Abraço, Ícaro também. A gente tá com essa formação, acho que desde fevereiro do ano passado. 2022. 2022, realmente. Tem mais de ano já. Show. E assim, agora, projetos. Vamos lá. Eu entrevistei o Pedro tem algumas semanas e ele falou de um projeto que estava em andamento. Voltei nesse assunto ainda agora. Tô aqui nem fã da Rihanna, enchendo o saco. É um projeto do nosso primeiro trabalho solo, autoral, né? No caso da banda, né? Porque ela não tem nenhum lançamento. Só tem Valorize o Bodó no YouTube, mas a gente já tá regravando e já vai sair em outra versão. Mas tirando isso, vai ser o primeiro trabalho realmente totalmente autoral da banda, que a gente não tá ainda no Spotify, nas outras plataformas. Aí a gente tá em processo de gravação. E qual que é a proposta desse trabalho? Então, a gente já tá apresentando algumas das músicas que a gente que a gente tá gravando já no show ao vivo. Algumas ainda a gente ainda tá formando arranjo e tal, mas é o que a gente já toca. Já nessa formação já tem mais de ano. Tem uma pegada bem humorada, né? A Bodó, o nome já leva isso, né? Um pouco que a gente leva isso também nas nossas músicas autorais. Mas também tem aquela críticazinha social que sempre tem, mas bem leve, justamente, né? Levada no bom humor. E com carimbó, brega. O carimbó ele é bem forte, assim, nas nossas músicas, mas a Bodó também, ela traz ali um brega, o tecno-brega também, né? O que entra o teclado aquela também. Aquela diretriz também. Que mais? Acho que foca no carimbó e no brega. A gente até brinca às vezes que é carimbrega e tal. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho... É a essência da nossa região. E deixa eu perguntar pra vocês. Bodó Valorizado, de onde surgiu esse nome? Foi um brainstorm maluco.
tipo, umas 8 pessoas lá, né, se reuniram, né? E a gente tava bebendo e tal. E aí, gente, a gente precisa de um nome pra essa banda aqui. Vai ser Brega e Carimbó e tal. Já tinha essa ideia de ser mais animada, né? Dançante e tal. Aí, meu amigo, foi... Não sei como chegamos a esse ponto. Mas eu lembro de ter chegado no Valorize o Bodó. E aí... Pra trazer os elementos perto da gente, né? E o bodó é um dos peixes mais... Qual é a palavra? Ele é... Escrachado, sei lá. Coitado. Ele não é tão valorizado. Coitado do peixe. Porque o peixe, ele não é um peixe, assim, bonito, sabe? Por assim dizer. E não um peixe comercial. Mais cascudo, aquela cor mais escura, né? Ele não tá Quase no preto. mainstream da peixada. Ele é desvalorizado, né? Então a gente quis trazer essa proposta de valorizar o bodó também, porque também é um peixe, né? Porque ele é da Amazônia, ele é nosso. Então, veio muito a calhar. E shows, gente, vamos lá. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês ao vivo, nos próximos dias, onde vocês vão estar? Beleza, na semana que vem, aproveitar o espaço aqui, né? Dias 22 e 23 vai rolar o Festival Piracema, a primeira edição do Festival Piracema lá no Espaço Cultural Marupiara. Fica aqui no Paraviana, em frente à Escola Vitória Mota Cruz. Os ingressos estão à venda pelo IG do Marupiara Cultural. Vão ter várias atrações, Jan Rock, Gui Braz, aí vai ter shows da Leca Dance, da Ana Lu também, participação, né, da Ana Lu e do Neuber, o show. Esqueci. Helena. E Banda Helena. E aí a Bodó também vai fazer uma participação no sábado, dia 23. Não, é na sexta. 22, sexta-feira. Na sexta, dia 22. A Bodó se apresentar lá, a gente vai fazer essa participação. Então é isso. Anotaram? O próximo é esse. Acompanha também no Instagram. Que acompanhar. O Instagram da Bodó Valorizado. @Bodó Valorizado. Vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Voltando na questão... É um EP, né? O projeto de vocês. Isso, é um EP com 5 faixas. Essa Valorize o Bodó que o Pedro falou é a única que a antiga formação da Bodó gravou e que está disponível no YouTube. E aí, como a gente fechou essa formação nova, já com esse foco também mais profissional, né? De composições e de trazer esse trabalho autoral, que até então não era tão forte na Bodó, aí a gente decidiu fazer um novo arranjo para ela. Ela também vai estar nesse EP, que vai estar aí no mundo pelos próximos meses. Para trazer mais também um público que já acompanha, né? O show que a gente vai tocar ela desde o começo. Desde o começo. Uhum. Acho que Valorize o Bodó foi a primeira single e já tá desde o começo da banda. A galera já conhece, eu tô ligado. Como a gente queria deixar o som cada vez mais perto do que é ao vivo, né? E a gente tá regravando ela. É isso. Você falou alguma coisa? Veio passando. Vamos falar de processos criativos, assim, porque cada um aqui... A Gabi não é a primeira vez que a Gabi tá no Papo de Redação. A Gabi é nossa repórter. E a gente entende que fazer arte e fazer música no Brasil, em Roraima, é um caminho de diversos desafios. E quais desafios vocês enfrentam? Porque eu entendo que nesse momento viver de música já rola? Ou... eu acho que é importante a gente colocar essa visão do artista e em como o artista precisa ser valorizado, não só aqui em Roraima, mas em todo o país. E às vezes, entre os desafios, tem a questão realmente de não ter a valorização da cultura, ainda mais uma cultura que é tão local, e aí a gente vê uma tendência cada vez maior da gente consumir coisas de fora e deixar... Isso aqui, parece que o que eu tô falando é muito óbvio, mas é realmente o que acontece. As pessoas estão mais interessadas em consumir o que é de fora do que consumir algo que, às vezes, se ela parar pra se interessar, ela vai conseguir se identificar muito mais por aquilo que tá dentro da realidade dela. Então, por isso que eu pergunto, quais desafios vocês têm enfrentado como artistas, não como banda? Como banda, vocês são maravilhosos. Mas, assim, fazer arte, fazer música. Pergunta muito complexa, mas muito massa. Realmente, é um debate que a gente tem que ter, né? Porque... Vamos lá, como é que a gente começa isso? Pois eu ia falar assim, viver só tocando, por exemplo, né? Porque a música, ela tem várias áreas, né? Você pode atuar de várias formas. Eu, por exemplo, eu sou produtor musical, sou produtor cultural,
músico, e não só da Bodó, mas de muitas outras bandas também, né? Então, a partir daí já dei aula também lá atrás, há algum tempo. Então, você tem que se dividir em várias funções ali. Mas beleza, é música, né? Tô na área da música ainda ali, querendo ou não. Mas só de tocar é muito complicado aqui na nossa cidade. A Bodó, por exemplo, não tem muito espaço para tocar na cidade, né? Porque é carimbó e brega, não é um negócio, não é um forró, não é um pagode sertanejo que tem espaço em qualquer lugar, mas em muitos lugares, né? Então é mais complicadinho. E a gente luta, e ainda tem o diferencial. A Bodó ainda é um pouco legal porque a gente toca músicas famosas também e tal. Mas a Jam, por exemplo, não tocava músicas famosas. A gente conseguiu driblar o sistema de alguma forma e o pessoal gostava e deu certo. Mas sem tocar músicas populares ainda é mais difícil ainda, entendeu? E aí, enfim, vem muitos desafios. A distância geográfica do eixo ali, São Paulo-Rio, é um negócio que é muito difícil de lutar contra, não tem como, assim. Então, por isso que o pessoal vai para outros estados mesmo. Até o pessoal de grandes centros como Manaus, Belém, Recife, que são centros culturais gigantes, Salvador, vão pro eixo, porque é difícil realmente lá fora desse eixo, não tem jeito. Então a gente passa por esses desafios e vai fazendo o que dá pra fazer, sabe? Tipo assim, pra não ficar louco também, e nem jogar a toalha e nem, sabe? Pra manter o equilíbrio ali e tentar ir fazendo devagarinho até as coisas pegarem uma base mais sólida, enfim. Que é isso que a gente tá sentindo agora, né? Uma base mais sólida, tanto emocional de todos da banda, como artistas individuais, né? Cada um tem um nome legal já na cidade, na região também. Então a gente vai fazendo as coisas com mais calma, com mais segurança e vai vendo onde dá, assim, sabe? Eu acho que aliado a isso também, o que o artista independente, né, tem hoje em dia, independente desses que não estão em contratos, né, com grandes... Gravadores. São as leis de incentivo, sabe? São os editais que saem, tipo assim, é importante que as pessoas... Se você não sabe, é um Google, é uma coisa rápida, sabe? A gente não se inscreve numa lei, num edital e ganha um dinheiro de graça. Isso é muito importante você falar. A gente precisa elaborar um projeto, a gente precisa explicar o que vai acontecer, de que forma vai acontecer e aonde a gente vai gastar esse dinheiro, entendeu? E prestar não contas é uma depois. Coisa fácil. E pra depois que a gente ainda. você presta contas, olha, a gente gastou isso com isso e é isso. É isso que a gente tá tendo agora novamente, né? Porque a gente teve o hiato aí de 4 anos sem nenhum tipo de incentivo, de apoio, de valorização. Se dificultar, Poderia falar. E para ser mais, contemplado também. Sim. Pra isso sim conseguir, assim, exatamente. a gente vive escrevendo a Bodó. Recentemente nos inscrevemos em alguns festivais e tal. E assim, da região norte, até nisso também é difícil. Roraima sempre fica, sabe? Teve artistas selecionados do Pará e de Manaus e só. Assim, e nem sabe? fica, na verdade, né? Nem tá ficando, na verdade. Assim, são 6, 8 artistas contemplados só de 2 estados da região norte. Por quê, sabe? Então ainda tem isso também. Fica o questionamento. A visibilidade do estado. Isso que você falou das leis de incentivo e querendo ou não, você falou de dar um Google, é realmente em relação à falta de informação das pessoas. Por quê? Geralmente não, eu já publiquei umas 3 ou 4 matérias de projetos que tem de incentivo realmente a artistas e produções artísticas. E o que a gente mais vê nos comentários nas redes sociais são realmente pessoas que aparentemente estão desinformadas e começam a até ofender o trabalho dos artistas quando na verdade eles não entendem. Assim, dá um exemplo aqui, que é o da Lei Rouanet. A maioria das pessoas não entendem a Lei Rouanet e gostam de se informar por desinformação e espalhar desinformação para outras pessoas ficarem desinformadas. E o que as pessoas não entendem, e aí eu vou ter que voltar muito atrás, é na importância do artista. E a gente está sendo assim, eu acho que esse momento que a gente está agora, da história, era para ser um momento que as pessoas pelo menos começassem a entender a importância dos artistas. A gente saiu de uma pandemia onde todo mundo ficou em casa, enclausurado. E quem eram as únicas pessoas que, assim, eram a luz no fim do túnel para que as pessoas não morressem de tédio ou, enfim, de depressão ou de ansiedade? As pessoas... É a arte. Era novela sendo reprisada, era, assim, lives e mais lives. E a gente ainda precisa escutar de muitas pessoas
que o artista é vagabundo, o artista é isso, o artista é aquilo. Sendo que aquela mesma pessoa que tá falando isso consome arte. Sim, é o que mais acontece. Um exemplo. A Jan Rock lançou um CD que foi... Acho que até hoje a galera... eu tenho. E eu já vi, assim, em rede social, um aqui e ali, né, cutucando, não sei o quê, mas pra isso tem dinheiro. Olha a capa do CD. Ele foi feito ali com a lei de incentivo, entendeu? Então, as pessoas estão ali consumindo, ao mesmo tempo atacando, mas aquilo dali só tá ali por causa daquilo que ela tá criticando. Por causa de um incentivo que a gente teve, de uma lei, de um amparo, sabe? Exatamente. Vai viver sem arte, vai viver sem música. Vai viver. Consegue, né? E as pessoas, e assim, também tem uma compreensão, e aí eu não digo que é culpa das pessoas, eu acho que é muito maior do que isso, uma compreensão errônea do que é arte, do que é o artista. A pessoa assiste uma série no Netflix e ela não entende a arte naquilo. Exatamente. Ela não entende que tem um trabalho de um roteirista, ela não entende que tem uma direção ali, que tem uma direção de fotografia, uma direção de figurino, e tudo isso é arte, tudo isso tem arte envolvida. Então, pra atacar o artista que tá ali batalhando todo dia, e às vezes o artista que é seu amigo, seu vizinho, é muito fácil. Mas, acaba atacando uma cadeia, né, de pessoas. Exatamente. Então, tudo que você consome na TV, a maioria das coisas é arte. Tenha isso em mente. Falta parar pra pensar mesmo um pouquinho, né? As pessoas estão vivendo muito no automático e reproduzindo o discurso de alguém que eles acham que tá certo o tempo todo e não existe isso. Não só vivendo no automático, mas consumindo no automático também. E vai com a maioria também, às vezes, né? Tem um receio, de repente, de se posicionar e ver que pensa diferente, e as pessoas já se inibem, porque realmente tem sido isso, né? Se a gente tem uma opinião divergente do outro, tu acaba sendo atacado, assim, de graça. Mas não, cada um vai ter a sua opinião, né? Sua perspectiva das coisas. É verdade. E aí, processo criativo. Vamos falar de processo criativo. Porque a gente falou ainda agora de músicas autorais. E aí, óbvio que as músicas têm letras. E eu gosto da parte da letra, porque a letra é o que conta a história. Não que a parte instrumental não conte uma história, mas é mais subjetivo. Vamos lá. Você pega um pedacinho ali do Pará, do carimbó, de elementos da cultura. Tem o sol, tem o calor, tem a dança. O processo criativo de vocês, na hora de fazer as letras, como que se dá? Então, desse trabalho novo, inclusive, a gente tá além da Valorize Baldó, que já tinha sido... Ela foi escrita pelo Iago, né? O Iago que escreveu junto. Ele compôs letra e música, né? Já veio pronta a música. Aí teve o Jaime também, que fez uma letra, que é o Valorizar Baldó, que vai ser a próxima música que a gente vai tocar. Que é um amigo nosso, né? Que sempre tá acompanhando o nosso show também. Isso é muito foda. Várias formas, né, de criar, assim, sabe? A gente tem algumas letras de parceiros, às vezes vem da gente mesmo, às vezes vem a música e não vem a letra, às vezes vem a letra e não vem a música. Então, tipo, existem várias formas de fazer. E a gente, né, nessa formação tem arranjado junto, assim, as músicas, sabe? A gente pega a música e tenta destrinchar e fazer da nossa forma ali. Também pra ficar com a nossa cara. As pessoas já têm A gente pensa muito nisso também. O nosso show ao vivo, ele já tem uma característica. As pessoas sabem que, sei lá, vai ter um show da Baldó, você pode ter certeza que você vai dançar. Sabe? Tem a experiência por trás. Não é só você subir num palco e tocar. E isso também, pelo fato de a gente consumir no automático, a gente imagina que o artista vai lá, decora as músicas dele, vai lá, sobe e canta. Mas um show, uma performance é uma experiência. É uma atmosfera. E quando o assunto é criar atmosfera, vocês conseguem, assim, de um jeito... Tipo, e voltando ainda para as letras, todas as letras têm bastante referência, né? Tipo, que nem tava falando antes, tem referência do sol, do calor, dos bichos mesmo da Amazônia e tal. E acho que é isso, né? E aí o que a gente tá querendo é pegar um pouco dessa energia, dessa harmonia que a galera encontra no show pra trazer pro nosso EP. Por isso que o Hugo falou que a gente tem tentado fazer arranjos juntos. Porque assim, nesse EP tem música que o Hugo fez sozinho, tem música que ele fez em parceria, tem uma letra que eu fiz sozinha, tem outras coisas, tem música que a gente fez junto. Então eu acho que é bem particular, mas na hora de finalizar, a gente preza
pelo que a gente já tem, né? Pela identidade que já existe. Então, trazer aquilo pra cá. Logicamente, a letra já vai trazer, tipo... Dificilmente a gente mexe numa letra, altera alguma coisa, porque são elementos que já fazem parte, a gente já tem ali, já sabe qual é a bodó, né? O contexto da bodó. Eu acho que isso faz todo sentido. Se vocês conseguem dar pro espectador uma experiência no show, juntos, eu acho que gravar juntos e criar isso juntos é o que vai garantir que essa experiência se estenda pro EP. Exatamente. E o lance dos termos também, né, de falar de coisas nossas, é o que a pessoa se identifica, justamente, que tu falou mais cedo, né? Ouvir uma parada e se identificar, e aí isso que pega a pessoa realmente, né? Porque, pô, tem muita coisa genérica por aí que tu, justamente, né, tu vai escutar uma coisa gringa. Pô, eu não entendo inglês, por exemplo. Eu não consigo me relacionar com aquela música, saca? Conectar. Me conectar Exatamente. sim. Aí, lógico, aí depois a gente vai dar uma procurada, vai ver a tradução, vai ver o que é o artista, o que o artista aprende, não sei o que, aí tu começa a criar um laço, alguma coisa assim. Mas aí com a gente, né, falando das nossas coisas, o próprio nome já dá uma... Tem gente que, pô, já vê bodó valorizado. Já dá uma contextualizada, assim, tem um peso. Fica curioso também, bodó valorizado, o que é isso? Não dá pra tu saber que a gente toca carimbó só lendo o nome, né? Eu acho que se você é amazônico, você vai ver bodó valorizado e você consegue ter um insight do que se trata. Se você não é, você tá totalmente perdido e você tem que experimentar. E isso que você falou é muito legal, de elementos que criam o sentimento de identificação. E o que é louco, da gente ainda no lance de consumir de maneira automática, do quanto de produtos que a gente consome e que nesses produtos não tem nada que se relacione à nossa realidade e que mesmo assim gera um vício maluco nessas séries e músicas e enfim, coisas que são produzidas com esse intuito mesmo de ser massificado. Mas que, por exemplo, vamos lá, eu vou criar uma situação hipotética. Se eu estiver falando de alguma coisa que pareça alguma obra de alguém, me perdoe. Mera coincidência. É mera coincidência, mas um filme que se passa, sei lá, em Nova York, com, sei lá, enfim, com tudo aquilo que o imaginário sobre Nova York, e aí alguém daqui, não tô dizendo que não pode, gente, mas, tipo, se identifique e fica ali imerso naquele universo. E é legal que isso aconteça, mas por que não acontece de você conseguir entrar no universo de algo que tá ao seu redor, ali perto? Pois é. Será que, tipo, é tão difícil se aproximar e voltar um pouquinho? Porque eu acho que... Aí vai ficar meio filosófico, mas nem cabe a mim dizer coisas assim aqui. Mas eu acho que pra gente conseguir ir além, a gente tem que, às vezes, dar um passo atrás e entender a nossa própria origem. E entender a nossa própria origem e a nossa própria identidade enquanto pessoas, eu acho que é essencial pra guiar o que a gente faz pra fora, sabe? Com certeza. Total. E aí vem a importância da Roraima também, né? Porque, tipo assim... Exatamente. Justamente aí os caras começaram a falar das nossas coisas, usar os nossos termos, né? As coisas do nosso cotidiano. E começou justamente a criar esse movimento de identificação. Foi o que rolou no Pará, com certeza, também com o carimbó. O carimbó é muito isso, né? E o brega também, tudo que veio depois disso. A gente vai lá e, velho, o pessoal é 100% taço parar pra cima e pra baixo. E é uma coisa que eu dança, assim... É incrível, tudo. cara. Aquilo é admirador demais. Eu sou suspeito pra falar, mas o lance de consumir cultura no Pará, a gente consome com muito orgulho o carimbó, a gente consome com muito orgulho o tecnobrega, a gente treme o ombro no meio da festa. E não é uma coisa que a gente vê em todos os estados. Até porque alguns estados do Sudeste, eles não têm lá a identidade própria deles, o movimento cultural deles. E, não, sendo bem sincero. Sim. Mas, tipo, no Amazonas tu não vê tão forte. Em Roraima tu não vê tão forte. A Roraimeira tá aí, mas a Roraimeira é um movimento, é quase que de guerrilha, porque... É pioneirismo mesmo. É pioneirismo e ele foi necessário. A Roraimeira não foi causa, foi consequência. Não foi consequência, foi causa. Porque realmente estava precisando amarrar elementos que construísse essa identidade. E defendê-la também. E defendê-la também. Que a gente peca muito nisso. De preservar a história. Sim. Preservar isso é e uma referência até hoje pra gente. E eu acho que isso se estende em todos os nossos projetos, cara.
Porque é isso, a gente sabe de onde a gente veio, a gente se identifica com o nosso lugar, entendeu? Com as nossas pessoas. É mais do que natural que isso esteja no nosso trabalho também. Eu acho que isso vai para todo tipo de trabalho que a gente desenvolve. A gente repercute, né? A gente não vem da mesma geração, mas se a gente vem de uma geração nova consumindo isso, a gente vai tornando isso um movimento cada vez mais dinâmico e cada vez mais moderno, assim, né? Exatamente. Tem a ver com a nossa geração, né? A gente pode não usar os mesmos elementos, mas ainda é uma rorameira. Sim, até porque, por exemplo, tem ritmos contemporâneos que não existiriam se não fossem ritmos tradicionais. Totalmente. Então você não tem como produzir uma música sem quem esteve antes de você. Exatamente. As coisas vão mudando e se transformando, né? E pra gente finalizar, lembrando que o Papo de Redação, ele tá disponível no YouTube, ele é transmitido na Rádio Folha às 18 horas, e ele tá disponível no podcasts da Apple e no Spotify. Pra gente finalizar, vamos de música? É mesmo? Essa daqui, então, a gente já vem tocando ela nos shows, ela vai estar no EP também. A primeira que a gente tocou foi a Levino. Nem que falou o nome, né? Que é uma letra do Hugo Pereira com Yohai Timbó. A letra do Yohai Yohai. e Miro. Yohai. Eu estudei com o Yohai Foi isso que eu falei. na terceira série do Fundamental. A letra do Yohai, porque eu Falou foi. depois, tá? Tu estudou com Yohai? No Fundamental. Ah, que massa. Pois é, uma letra deles, uma música deles, né? Cabeção, gênio, um abraço, Yohai, tamo junto, meu irmão. Essa música é tocante. E essa daqui é em parceria com o Jaque Brasil Filho, uma letra que ele fez, ele mandou pra gente. Aqui o Pedro citou ainda agora, né? E aí a Bodó fez isso aqui. Balança a saia, palhas do buritizeiro. Eu não sou terráqueo, eu sou do terreiro. O batuque que arrepia noite e dia é a pimenta do tempero. Quem anda não fica só. Vamos provar desse peixe, meu bem, valorizar o balão. Não tá sabendo de nada, nós sabemos de cá, valorizar o balão. Não tá sabendo de nada, nós sabemos de cá. Agora tá nossa rede, acendeu nosso mato. Nem tudo foi feito, é fato. Deixa que o nosso vento eu invento e a nossa brisa eu faço amor. Bora tá nossa rede, meu bem, fazer o nosso laço, arrochar o nó, valorizar o bodó. Não tá sabendo de nada, nós sabemos de cá, valorizar o bodó. Não tá sabendo de nada, nós sabemos de cá, valorizar o bodó. Não tá sabendo de nada, nós sabemos de cá, valorizar o bodó. Nós sabemos de cá, valorizar o bodó. E com esse som da Bodó valorizado, a gente encerra mais um Papo de Redação. Até a próxima.